Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre o poder da cor verde, a importância do verde. Inclusive aqui me acompanha sempre nos vídeos, sempre que possível, uma plantinha, justamente porque é o símbolo da natureza para essa cor. E dentro principalmente da visão astrológica, nós temos dois signos que são regidos por Saturno, o signo de Capricórnio e o signo de Aquário, que são justamente regidos por esse astro, né? O Saturno. Claro que no caso de Aquário nós temos aí uma afinidade de Saturno e Urano em relação a Aquário, mas no caso de Capricórnio seria somente Saturno. Então por que Saturno, dentro de uma visão astrológica, principalmente na visão astrológica esotérica, por que Saturno tem a ver com essa ideia do verde, com a ideia do equilíbrio, com a ideia da harmonia? Dentro de uma visão esotérica, Saturno ele é aquele astro que faz uma relação, que faz uma conexão justamente com aquelas duas experiências que formam a etapa humana, que é essa experiência de espírito e matéria. E justamente nós sabemos que para a gente vislumbrar uma experiência espiritual, nós precisamos superar a força da matéria, nós precisamos superar a resistência da matéria. Então o intuito desse vídeo é trazer a importância e o poder da cor verde justamente nesse processo humano de gerar um equilíbrio, de gerar uma harmonia. O que nós temos observado nas grandes cidades principalmente, né? Muito asfalto, muito calçamento, muitos edifícios, as árvores vão sendo retiradas, as pessoas vão se afastando do verde. E aí, claro, as pessoas como se afastam do verde, que representa justamente isso, equilíbrio, harmonia, representa vida, representa energia. E em muitos povos da antiguidade, a cor da saúde era a cor verde. Porque justamente no espectro das cores da luz visível, nós temos aí num extremo oposto, né, o violeta, e no outro extremo oposto nós temos o vermelho. E justamente no meio dessas 7 cores que formam a luz branca, ou que formam a luz visível, no meio desse espectro de 7 cores nós temos a cor verde. Então isso é extremamente simbólico, ou seja, o verde, que é o raio de Saturno, e lembrando, Saturno é o que faz o equilíbrio entre o espírito e a matéria. O verde tem essa importância de fazer uma conexão entre dois mundos. Então, claro, por que eu faço esse vídeo? Não faço esse vídeo somente para capricornianos e aquarianos, faço esse vídeo para todos nós. Ou seja, é muito importante que tenhamos árvores, plantas, que nós tenhamos um contato com esse reino, digamos assim, que são justamente o símbolo desse equilíbrio, dessa harmonia, da fertilidade, da vida, da energia, que são justamente os símbolos da cor verde. Isso inclusive era falado no Egito. O Egito tinha a cor verde justamente relacionada a isso, à regeneração da vida. A cor verde relacionada também ao equilíbrio, a cor verde relacionada à vida, porque justamente a natureza mostra toda a sua exuberância. Então eu sempre brinco, né, que aqui eu não estou em casa gravando, mas quando eu estou em casa, a minha casa eu brinco que lá em casa parece um jardim botânico, porque é planta para tudo quanto é lado. Até é um pouco exagerado até de um certo ponto. Claro que agora nós estamos buscando um equilíbrio. Mas o verde tem essa propriedade de nos trazer um pouco mais de um sentido de harmonia, de um sentido de equilíbrio. Porque, como falei, nós estamos afastados da mãe natureza, estamos afastados muitas vezes de áreas verdes, principalmente para quem mora, né, em centros urbanos, onde tem muito edifício, muito asfalto, muito calçamento. Então a importância da gente ter, de fato, contato com essas plantas. Não só pelo contato com a planta, com a flor, pelo contato com a cor verde também, que gera essa harmonia em nós, que faz a gente lembrar do equilíbrio que precisamos manifestar dentro de nós. Mas também por um motivo bem esotérico e bem profundo, que hoje as culturas atuais, a civilização atual, a sociedade atual, melhor dizendo, não considera tanto, que justamente é o quê? É a relação com os elementais. O que seriam os elementais? Os elementais seriam seres que vibram num plano energético e que dificilmente eles vão aparecer num plano físico e que justamente coexistem com o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e trabalham em conjunto com esses reinos, ajudando na sua evolução, ajudando no seu processo. É como se os elementais fossem os espíritos guardiões das flores,
das plantas, da água, da terra, do próprio fogo, enfim. Esse seria um outro tema para um outro vídeo, falar especificamente só dos elementais. Mas quando nós temos contato então com plantas, com flores, com o verde, nós estamos tendo contato com a natureza, sim, a âmbito físico, mas também de uma certa forma acabamos tendo um contato aí com esses seres elementais. E esses seres elementais, eles só ficam nos ambientes em que o ambiente ele está equilibrado, harmônico. Portanto, nós como seres humanos, nós temos uma certa função e uma certa responsabilidade frente à natureza, porque nós teríamos uma certa responsabilidade frente a esses reinos que estão, entre aspas, abaixo de nós, minerais, vegetais e animais. E os elementais fazem parte aí dessa escala evolutiva também. E os elementais, a princípio, eles, como falei, eles não gostam de ambientes desarmônicos, onde exista muita briga, muita discussão, muita crítica, muita agitação. Pelo contrário, os elementais, a princípio, fogem desses locais, porque eles não aguentam porque a estrutura energética deles não aguenta. Então, que a gente possa, né, como coloquei aqui, mais uma vez uma plantinha me acompanhando, que a gente possa, sim, entrar em contato com a natureza, mas que a gente possa também colocar nos ambientes em que a gente vive, na mesa de trabalho, na casa, né, sei lá, na sala, na cozinha, que a gente possa colocar essa cor, obviamente usando as plantas naturais para esse fim. Porque inclusive hoje em dia, né, as pessoas têm aí usado muitas plantas de plástico, mas não tem a mesma energia. É algo morto, porque não tem vida, não tem energia, não tem uma aura ali ao redor daquela planta, não tem uma vida, não tem elementais regendo aquela planta. Então que a gente possa, sim, dar valor e respeitar e ter uma cortesia, principalmente com o verde, mas o verde que está vivo. Porque justamente essas plantas, elas, como falei, elas podem nos lembrar de que a principal função do ser humano é a função de gerar um equilíbrio e de gerar uma harmonia. E existe um termo hoje em dia que de uma certa forma está muito mal utilizado, que é o termo mística. O que seria um ser humano místico? Como sempre brinco, místico, eu poderia aqui colocar brincos grandes, pintar o olho de roxo, colocar um turbante, colocar uma fantasia. Pronto, o Maurício se tornou místico. Não, eu só coloquei uma fantasia. Místico, um ser humano místico, do ponto de vista das tradições orientais, um ser humano místico é um ser humano equilibrado. Um ser humano místico é um ser humano harmônico. Isso é mística, principalmente do ponto de vista dos hindus. Então, se nós queremos, de fato, aplicarmos a mística na nossa vida, sejamos harmônicos, sejamos equilibrados a nível de ideias, a nível de palavras, a nível emocional, a nível físico. E que, claro, repetindo, as plantinhas, esse reino que pode sim estar abaixo de nós, mas se nós olharmos com um olhar espiritual, nós vamos aprender muito com esse reino, que a gente possa ter um maior contato com essas plantas e que a gente possa sim, não como falei e brinquei antes, gerar um jardim botânico na nossa casa, mas se fizer isso também não tem problema, porque nós vamos entrar em contato com o verde que tem o seu poder, que justamente é o poder de devolver e de simbolizar para o ser humano essa ideia do equilíbrio e da harmonia e que justamente a nossa tarefa humana é gerar um equilíbrio e uma harmonia entre as forças espirituais e materiais, que não seriam desassociadas, não seriam coisas separadas, no fundo, é uma coisa só, mas que a função do verde é de gerar esse equilíbrio e essa harmonia, tanto dentro quanto fora. Então, se você gostou dessas reflexões, como sempre, deixe seu gostei, isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Compartilhe com aquelas pessoas que precisam ouvir essas palavras, por gentileza. Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.